Boa noite. A paz do Senhor seja presente em nossas vidas, amém? Amém. Que bom é louvar ao Senhor, né? Amém. Ele é digno de todo louvor. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 115. Como os irmãos têm percebido, né? Deus tem falado muito comigo acerca da sabedoria, né? Mas essa semana Deus falou muito comigo acerca da bênção. Ele é um Pai abençoador. Amém? Que bênção. E eu creio que essa noite Ele quer abençoar mais e mais. Amém. Mais do Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque dirão as nações: onde está o Teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem, o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vamos ler todos juntos o 11? Vamos? Confiai no Senhor, Ele é o vosso amparo e o vosso escudo. Aleluia! Creia nisso. Amém? De nós se tem lembrado. O Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, assim pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Mais do Senhor. Mais de bênçãos sobre você e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e todo sempre. Aleluia. Amém. Ah, como é bom, né? Vocês viram como é bom louvar o Senhor? Que coisa tremenda. E eu queria dar o tema para essa mensagem dessa noite: mais de Deus, mais do Senhor. E eu queria que a gente prestasse atenção no versículo 14. Porque o versículo 14 ele diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Você crê? Amém. Crê? Amém. Receba mais do Senhor. Amém. Eu profetizo mais do Senhor. Mais do Senhor. Amém. Mais do Senhor. E vou dar uma boa notícia. Não só sobre vocês, mas sobre os seus filhos. Amém. Que Deus é abençoador. A bênção do Senhor, ela se propaga. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Que bênção.
E algo, lendo esse salmo, a gente pode esperar que as bênçãos do Senhor se multiplicam na nossa vida. Às vezes a gente está com o coração tão assim, angustiado, apertado, pela pressão, pelas coisas que a gente vê, pelas maldades que parece que cada... Aqui é uma coisa interessante. Eu gostei muitas vezes, eu ouvi uma vez o Augusto Cury falando uma coisa, e ele foi muito cirúrgico no que ele falou. Porque ele disse assim, que nós no nosso cérebro, a gente tem uma facilidade de represar momentos ruins. E nós precisamos trabalhar para que a nossa mente fixe em momentos felizes. Amém. Momentos alegres. Porque nós temos que entender que a gente tem uma facilidade de guardar momentos ruins. E isso não é bom, porque adoece. E interessante que as bênçãos do Senhor eles se multiplicam. Sabe por quê? Porque Deus quer dar mais. Amém. Ele quer dar mais. Deus ele é grande para fazer mais acontecer na nossa vida. Quer ver? Aí você pode dizer para mim, Chico, você está muito no Antigo Testamento hoje. Então vamos ouvir Paulo. Alguém pode ler para mim 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8? Paulo falando. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. E olha que tremendo. Vocês percebem como que Deus é? Olha Paulo tendo uma visão de quem é esse Deus abençoador. Ele diz assim, Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês. E sabe quem está falando isso? Aquele a quem o Senhor disse assim, Paulo, a minha graça te basta. Graça multiplicada, seja acrescentada em todas as coisas, em todo o tempo, tudo que vocês necessitem. Só que nós temos um adversário que é ardiloso, porque ele quer todo o tempo tirar da nossa mente e dizer que Deus é um Deus cruel. Deus é abençoador. Amém. Abençoador. Jesus, em todo o tempo, o seu ministério na terra, ele mostrou o que é misericórdia, bondade, amor. Amor que a gente nunca viu. Ah, eu sei o preço, eu não sei o preço que foi pago na cruz. Eu sei. Tá, marcou nas costas dele. Os meus pecados foram cravados ali. Que amor é esse? E sabe, amados, Deus ele pode fazer infinitamente mais. Mais do que pedimos ou entendemos. Só que sabe o que acontece? Como eu falei, a gente acaba trazendo do mundo um espírito de miséria. Aí vocês podem falar, nossa Chico, mas você está falando, né? Mas eu não estou na teologia da prosperidade, não. É que a prosperidade é do Senhor. E isso foi por muito tempo ensinado de forma errada. Porque Deus, ele é um Deus que nos faz prósperos. Ele é um Deus abençoador. E tem uma passagem na Bíblia que ela é muito interessante e fica claro para mim isso. Jeoás era o rei. Eliseu, ele era o profeta. E vocês se lembram quando Elias foi transladado? Eliseu, ele queria o que de Elias? Não escutei. Porção dobrada. Foi audicioso, né? Eu quero porção dobrada. Mais do que foi o seu ministério. Elias ficou bravo com ele? Não, se você vê, né? Só que Eliseu estava no leito de morte.
estava morrendo. E Jeoás foi visitar ele. Vocês se lembram da história ou não? E Eliseu quis abençoar Jeoás. E ele faz uma coisa interessante. Ele falou: pega a sua aljava e pega o seu arco. Enche de flechas. Abre a janela e atira. Se você nunca viu esse texto, eu convido você a ler. Está em 2 Reis, capítulo 13, do 18, até um pouco antes, né? Mas no 18 a 19 ele está falando. Ele diz assim: pega as flechas e golpeia o chão. Quantas flechas Jeoás pegou? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quantas flechas você pegaria? Devia pegar todas, né? Você. O profeta está morrendo. Ele quer me abençoar. Ele falou: enche a aljava. Pega as flechas. Quantas Jeoás pegou? 2, 3. E atirou. Elias não ficou bravo com Eliseu quando ele pediu. Porção dobrada. E como que Eliseu ficou em relação a Jeoás? O homem de Deus ficou irado com ele. Você deveria ter golpeado o chão 5, 6, 10. Mas, como atirou 3, somente vencerá os assírios 3 vezes. Quantas vezes você está pedindo a bênção do Senhor na sua vida? Com que fé? Com que ousadia? Como que você está pedindo? Amados, Deus, Ele é soberano e Ele é generosamente abençoador. Se você prestar atenção, dos versos 12, Salmo 115, dos versos 12 até o 15, ele repete 5 vezes a palavra abençoar. Algumas versões aparecem até um pouco mais. Mas na maioria, acho que a maioria usa ar aqui, né? 5 vezes. Mostrando que a gente precisa cada vez mais acreditar que nós precisamos desesperadamente das bênçãos do Senhor. Nós precisamos clamar. Clamar. E aqui eu vejo que o Senhor está nos ensinando um princípio. Um princípio para as nossas vidas. E esse princípio marca um ponto crucial. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Dias onde a fé tem sido abalada. Onde pessoas estão deixando de crer. Estão adoecendo. Porque está deixando de crer que Deus é um Deus abençoador. E nessa noite eu queria colocar para vocês, assim, juntos, a gente aprender esse princípio. Que é importante, a pérola que o salmista está nos abençoando essa noite. E, em primeiro lugar, eu queria destacar, para e pensa um pouco. Deus se lembra de nós. Amém. Domingo passado, não sei se foi domingo passado, eu falei sobre Estevão, foi domingo passado? Vocês se lembram que eu falei? Quando Estevão estava no pior momento da vida dele, ia ser apedrejado. Alguém já levou pedrada aqui? Eu já. É gostoso? Dói, né? Imagina morrer com pedrada. Ele viu o céu aberto, Deus e Jesus em pé. É uma bênção ou não? Olha como começa o versículo 12. De nós
se tem lembrado o Senhor. Porque às vezes você pode pensar assim, Deus ele é abençoador, mas ele está esquecendo de mim. Tira essa mentira da tua cabeça. Deus tem se lembrado de nós, por isso ele é abençoador. Amém. Porque ele lembra das suas aflições, ele lembra das suas dores, ele sabe o que você está passando. Deus conhece, ele é conhecedor. Ele é fiel para nos abençoar. Amém. Mas tem um detalhe. Tem um caminho. Vocês percebem ou não? De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Aí você fala, mas Chico, eu não estou nem em Israel e nem sou da casa de Arão. Só que o que ele continua dizendo? Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Oh, glória a Deus! Que Deus maravilhoso! A misericórdia do Senhor são a garantia de que Ele tem se lembrado de nós. E eu gosto muito de como o Salmo 23 termina, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias. Alguns dias, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, aos sábados, todos os dias. Amados, nós precisamos crer nisso. Deus é abençoador. A bênção, porém, a bênção do Senhor está destinada aos que o temem. O princípio da sabedoria, temer o Senhor. Quer sejam grandes, quer sejam pequenos. Agora, algo que me intriga nesse salmo é que o autor desse salmo, ele cita 2 tipos de pessoas. Vocês conseguem ver ou não? Ele dividiu em 2 classes. Aqueles que confiam em outros deuses, né? Então, tem quem confia no Senhor e tem quem confia em ídolos. E outras coisas. Aí você pode dizer para mim assim, Chico, eu não tenho ídolo. Já quebrei isso lá atrás, né? Será? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Vocês percebem aqui que ele nomeia os ídolos? Ou não? Ele diz assim: prata e ouro são o ídolo deles. A gente está colocando a nossa confiança no Senhor ou na nossa conta bancária? Nós estamos confiando no Senhor ou o saldo que está lá? Porque o nosso dinheiro não tem boca, não tem ouvido, não tem mão, mas ele pede adoração. Ele pede devoção. Eu estou falando dinheiro aqui, mas assim, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Qual é o ídolo que precisa ser quebrado na nossa vida? Como eu falei, Deus, Ele se lembra de nós. Ele conhece o nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração e Ele esquadrinha os nossos caminhos. Aonde a gente está colocando a nossa confiança?
E é interessante que aí ele faz uma observação. Ele diz que aqueles que confiam em ídolos se tornam cada vez mais parecidos com os ídolos. Sabe por quê? Não tem boca, não tem ouvido, não tem pernas, não tem braços para a obra. Não se envolve, não fala, não quer nem escutar. A hora que tem uma situação na obra, agora na hora que é para aproveitar, mas na hora que é para a obra, as que confiam em ídolos cada vez se tornam mais parecidas com o seu ídolo. Isso não acontece, Chico, não? Quantos Neymarzinho a gente vê aí? Ou quantos se vestindo como um ator de TV? Querem parecer ao seu ídolo. Agora, quem confia no Senhor, a primeira característica é uma pessoa frutífera. Os seus lábios estão prontos para falar, os seus braços estão prontos para agir, para tocar, para orar, para abençoar. Seus pés vão aonde o Senhor quer que vá. Amém. Por isso que o salmista faz essa declaração tão profunda. Os que confiam no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Vocês percebem? Olha o que é a bênção multiplicada. O Senhor, Ele não é só o nosso auxílio, Ele também é escudo que nos protege. Amém. Ele não só nos dá, mas Ele nos guarda. Amém. Ele blinda, Ele protege. E você vai se lembrar do diálogo de Satanás com o Senhor no livro de Jó. De onde vens? Vem de passear pela terra. Viste meu servo Jó? Sim. O que você acha? O Senhor protege ele com tua sebe, então ele é abençoado. Vocês percebem? Você crê? Amém. Amém? Amém. Amém? Pensa bem. Amém? Amém. Amém para isso. A nossa confiança no Senhor é mesmo quando a gente não está vendo a resposta de oração. A nossa confiança no Senhor é porque a gente deposita nele toda a nossa esperança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se não se abala, é porque tem abalo. Amém? Não se abala porque vem a tempestade. Hoje a gente viu o reflexo aí da tempestade. Quebrou o limoeiro. Entortou lá o abacateiro. A tempestade faz essas coisas. Uma planta que parecia estar protegida pela parede desse tipo. Está aí. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia sentinelas. Aonde está a nossa confiança? A nossa confiança está no Senhor. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso redentor. Amados, essa é uma exortação que precisa ser real na nossa vida. Ainda que a gente esteja em tempos difíceis, Ele continua sendo Deus. Amém. Deus é Deus.
Se você parar um pouquinho para pensar, o livro de Salmos é um dos mais importantes da Bíblia. E o Salmo 115, ele tem um significado muito importante. Sabe por quê? Ele quebra o politeísmo. Ele traz clareza. Vocês sabem o que é politeísmo? É quem acredita em mais. Então ele não aceita coração dividido, coração dúbio. Não pode ter dúvida. Ou a gente acredita nele, ou a gente não acredita. E a gente está vivendo dias onde as pessoas acreditam em qualquer coisa. Só que o Salmo 115 está nos deixando claro aqui que é um só Senhor. Porém, abençoador para aqueles que o temem. Por isso que ele começa de uma forma tremenda, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas só o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós. Ele é o Senhor, soberano. Por isso que eu e você podemos encontrar nas linhas desse salmo uma canção de esperança, uma canção de fé, que Deus nos abençoa. E não só uma vez, Ele é abençoador, sempre, sempre, mais e mais, ao ponto de encontrar as nossas gerações. Um outro ponto que eu queria destacar, o segundo ponto, né? Deus nos abençoa com mais, com bênçãos maiores. Versículo 14, ele diz assim: o Senhor vos aumente bênção, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Deus, Ele é a fonte de toda a bênção. E sabe, essa fonte é inesgotável. Ela não para, ela é constante. Porque, às vezes, não sei se vocês já viram fonte, né? Quando tem, assim, estação de muitas chuvas, a fonte fica, né? Quando vem a seca, a fonte abaixo. Quase acaba, né? Aí volta a chuva e enche de novo, né? Com o Senhor não é assim. Ela é constante, é abençoadora, é uma fonte inesgotável. Porém, ela tem sempre mais. Sempre mais. Quanto mais você extrai dessa fonte bênção, mais bênção ele tem. Eu gosto muito da visão dos profetas, né? Não é isso que Malaquias diz lá no texto? Provai-me, diz o Senhor, se eu não abro as janelas do céu. Provai-me. Deus, Ele gosta. Ele conhece a fidelidade do nosso coração. Ele conhece quando a gente o busca com todo o coração, confiando naquilo que Ele quer fazer. O Senhor, Ele quer repartir bênçãos sem medidas, bênçãos maiores e mais amplas. Mas tem um detalhe. Essa bênção não é só para nós. Essa bênção é para fluir através de nós. Sabe, amados, às vezes a gente tem aquela mente, né, que pensa, liga sempre bênção à questão financeira. Mas a bênção está ligada à questão de uma vida plena, de uma vida que irradia graça. Como eu sempre tenho dito para os irmãos, o Senhor nos presenteia com dons, e os dons, tirando o dom de língua, o Senhor nos dá para a gente abençoar, para a gente
tocar na vida do irmão, abençoar o irmão. E se a gente pensar nessa frase que o salmista aqui diz, que as bênçãos são maiores e mais amplas, porque elas não alcançam só a nossa vida, mas alcançam a vida dos nossos filhos, é bem possível que o salmista aqui, ele está fazendo uma ligação com o que Moisés disse em sua oração antes do povo cruzar o Jordão rumo a Canaã. Você já parou para pensar um detalhe? Moisés, ele abençoou o povo, só que ele não entrou. Mas em Deuteronômio 1:10, ele fala, ele diz assim: o Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Então vocês percebem o entendimento de Moisés aqui? Eu fico pensando assim, né? Do jeito que a gente tem aquela síndrome de Uruca, não sei se os mais novos sabem que é Uruca, né? Mas aquela síndrome, por que está acontecendo isso? De novo, né? Então pensa bem, o Senhor vem para você e fala assim, acerta o seu coração aí que essa noite eu vou recolher você. Mas você tem que abençoar uma turma aí. Vamos ser sinceros. Como que vai ser a nossa oração? Toda coisa boa eu não vou poder entrar. Vocês percebem? A gente é assim. A gente é pequeno. Diante de tão grande bênção que o Senhor tem. Sabe por quê? Porque aqui a gente sofre. Moisés foi promovido. Está na glória. Lembra Paulo falando sobre isso? Melhor é estar com o Senhor. Mas eu tenho um ministério aqui. Então vou abençoar o povo. Vocês percebem como está o nosso coração? Amados, é importante. Porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Às vezes Deus tem te dado sonhos espirituais, Deus tem dado palavras. Amados, eu estou assustado como Deus tem falado, como Deus tem mostrado, como Deus tem dado revelação. Ninguém aqui tem experimentado de Deus? Mas Deus tem falado. Como que nós estamos reagindo àquilo que Deus está falando? Sabe por quê? Às vezes Deus está falando para a gente abençoar, para a gente ser um multiplicador. Bênçãos sem medidas. O Senhor está atento a nós. Ele não está desatento. Ele conhece as nossas dificuldades, até as calamidades, as situações. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Mas como que fica o nosso coração diante das calamidades, diante das aflições, diante das situações? Amados, nós não podemos fechar o nosso coração. A gente tem que lembrar que Deus é abençoador. Se está acontecendo isso, algo melhor o Senhor tem. Coisas melhores o Senhor tem. Coisas maiores o Senhor tem. Eu creio. Eu creio. Amém. As extremidades, as calamidades, as coisas difíceis, as dificuldades não podem nos calar. Pelo contrário, tem que nos levar a ser mais abençoadores. Porque a bondade do Senhor e o seu poder não cessam. Não cessam. As promessas do Senhor é inviolável.
O diabo não pode alcançar as promessas do Senhor. As promessas que o Senhor tem para a tua vida. O diabo não alcança, porque ela é velada, ela é guardada no Senhor. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor abençoará a casa de Israel. Ele abençoa todos. Abençoará o povo, os interesses, as situações. Abençoará a casa de Arão. Qual é a representação da casa de Arão? É a igreja. O Senhor abençoará. Se lembra o que o Senhor disse? As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. E Ele abençoará os que temem a Ele. Como eu falei no começo, embora a gente não seja nem casa de Israel e nem casa de Arão, mas há uma verdade que aconteceu ainda no livro de Atos para mostrar essa verdade. Vocês se lembram quando Pedro chegou na casa de Cornélio? Qual foi a reação dele? O que Pedro fez ali, amados? Vocês se lembram? Não fez nada. O Espírito Santo tomou todo aquele povo, aquela casa inteira se encheu da presença do Senhor. Porque o Espírito Santo era presente. Depois, se você quiser ler, está em Atos 10. Por quê? Porque ali havia um homem que era temente. Porque se lembram, quando Pedro teve a visão lá em Jope, o que o anjo disse? Que as esmolas... E porque ele era um homem temente. Por isso, às vezes, amado, a gente fecha o coração. E eu fico assim numa luta, porque eu não consigo entender se nós somos uma comunidade que é abençoada. Se nós servimos a um Deus que é abençoador, como que eu posso fechar meu coração? Porque o Senhor abençoa tanto grandes como pequenos. Se você chegar para mim e falar assim, mas Chico, eu sou tão pequeno, eu não tenho nada, eu não tenho entendimento, eu não conheço nada. Amados, a bênção é a mesma. É a mesma. Essas bênçãos estão reservadas para aqueles que têm um coração piedoso, que teme ao Senhor, que conhece, que está com o ouvido atento para ouvir ao Senhor, que está com os lábios preparados para falar do Senhor. E eu gosto de uma frase que Spurgeon fala, né? Que é muito interessante. Que ele diz assim, que Deus tem bênçãos reservadas para os que são piedosos desde o começo da vida até o final. Aí eu fiquei pensando na cabeça de Spurgeon, né? Como que uma criança pode ser piedosa? Doutora, que coisa mais linda é ver o sorriso de uma criança, não é? Isso é piedade, porque o coração dela é limpo, é puro. Como que nos alegra ver o sorriso de uma criança? É a bênção do Senhor que está reservada. Mas essa bênção não foi feita para ser represada. Ela foi feita para transbordar, fluir, sair, alcançar.
nós somos abençoadores. Creia nisso. Amém. Creia nisso. E outra questão interessante, o Senhor é tão maravilhoso que Ele é abençoador dos pobres e dos ricos. Amém. Igual. Então não é a bênção do Senhor, ela não é medida por valor monetário. Sabe qual é o termômetro para a bênção do Senhor? Ei Maria, ó, que bate pelas coisas do Senhor. Não é? Não fica? É? Que às vezes a gente tem que dar uma segurada, né? Porque a bênção do Senhor quer expandir. Mas o coração não consegue segurar, represar. Não consegue. A bênção do Senhor não pode ser negada. Não pode ser e eu queria concluir. Como está teu coração? Esperando em Deus? Sabe qual é a maior ou melhor imagem para esse esperar em Deus? É o noivo ou a noiva que fica naquela expectativa de ver a noiva, de ver o noivo. Fica ali com o coração. É esse o termômetro para a gente esperar mais do Senhor na nossa vida. Amém. Mais do Senhor. Mais do Senhor. Queridos, eu queria profetizar. Espera mais do Senhor. Amém. Coisas maiores. Amém. Maiores. Glória a Deus. Coisas maiores. Jesus é bom. Muito mais que bom. Bom demais, só. É aquela bacia de pão de queijo. Oh, glória! Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele se lembra. Ele se lembra. Eu não sei como está teu coração. Eu não sei qual, assim, talvez seja aquilo que está tentando tirar a tua paz, né? Confia no Senhor. Confia no Senhor. O salmista tinha tanto dessa presença, amados, que ele fala assim, o choro pode durar a noite toda. Vamos experimentar isso? Amém. Queria te convidar essa noite a experimentar dessa bênção do Senhor. Amém. Não, mas eu nunca vivi isso, Chico. O Senhor quer te dar. Amém. Abundante. Mais. Mais. Quando a gente fala com Deus, a gente fala com o Senhor, a gente sente a presença dele. Porque o nosso eu fica firme, a gente sente forte, feliz. E a gente sai daquele trauma, daqueles problemas que a gente talvez tenha passado. Porque Deus é bom demais. Maria, essa semana, eu costumo ter uma coisa interessante. Eu cheguei em casa e falei para ela, vou deitar um pouco, eu tô com muita roupa. Deitei. Aí ela até saiu, eu nem vi ela sair. Eu estava dormindo, o Espírito Santo me acordou.
E falou, liga para essa pessoa. Obediente, liguei para a pessoa. A pessoa atendeu, começou a chorar. Começou a chorar. E começou a falar. Aí eu acho que ele parou e falou assim, por que você me ligou? Para falar que você é amado do Senhor. Então isso, meu amigo, é um Deus abençoador. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tenho bola de cristal. Eu só fui obediente ao que o Espírito Santo falou. Amém. Amados, o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está fazendo coisas tremendas. Nós precisamos acreditar nisso. E eu queria te convidar essa noite a buscar o Senhor. Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais. Ó Espírito Santo, eu quero me unir aos meus irmãos. E nós queremos falar aqui a Ti, Senhor. Ó Deus. Porque como o salmista disse, Senhor, e nós queremos orar embasados na Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos conhece. Se a Tua palavra diz que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe cada um de nós aqui, como nós estamos. Qual a situação de cada um de nós, aquilo que cada um de nós aqui essa noite precisamos, Pai. O Senhor nos conhece, Senhor. Pai, e o salmista diz ainda que o Senhor quer nos abençoar com mais bênçãos. Senhor, não queremos reter aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Mas nós queremos pedir a Ti, Senhor. Vai falando a cada coração aqui, Senhor. Vai tocando em cada coração aqui, Senhor. Tu és o Senhor, Pai. Tu nos conheces. Tu sabes. Tu conheces cada um de nós. Pode ser que a gente esteja vivendo um momento tão feliz, que eu ouso dizer assim, Senhor, eu não estou precisando de nada. E o Senhor está falando essa noite, sim, você está precisando mais de mim. Mais de mim. E eu quero pedir a Ti, Senhor, mais do Senhor, Pai. Mais do Senhor para nós, Pai. Ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença, Senhor, e derrama mais do Senhor, Pai. Mais do Senhor sobre nós, Pai. Sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre a nossa despensa, sobre a nossa saúde. Mais do Senhor, Pai. Fala, Senhor. Fala no nosso coração. Queremos estar sensíveis, Pai. Sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Porque eu creio, Pai, que o Senhor quer fazer mais, Pai. E eu quero descansar nesta promessa, Senhor. E pedir a Ti, Senhor, mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, Tu és conhecedor. Tu és conhecedor. A gente pode estar chorando, a gente pode estar em prantos, mas o Senhor quer trazer ao nosso coração: eu estou atento, eu tenho cuidado de Ti. Não desfaleça. Não desfaleça. Eu sou o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelo Teu amor, abundante amor, Senhor.